Olá, bom dia. Que bom podermos começar mais este dia vibrando positividade e buscando trazer disposições e renovações íntimas positivas diante dos desafios existenciais. É uma alegria poder contar com todos vocês aqui para que juntos possamos refletir em torno da obra O Homem Integral de Joana de Ângeles. Nós já estamos no capítulo 16. E esse capítulo ele vai nos fazer refletir justamente sobre aqueles momentos da vida em que nós nos julgamos meio que indispensáveis, onde nós canalizamos toda a nossa energia, muitas vezes ali no trabalho. A verdade é que a benfeitora espiritual coloca para nós que na área dos conflitos psicológicos a competição ela surge, muitas vezes como um estímulo a fim de fortalecer, né, a nossa personalidade, que muitas vezes carente da própria criatividade, se apega às experiências exitosas dos outros para que a gente possa, né, daquele modo, estar ali, naquela competição que às vezes é até uma competição saudável. E muitas vezes a gente vai aprendendo, olhando para o outro, buscando ali, né, crescer, enfrentar as nossas próprias dificuldades e se esforçando a cada dia para superar. A gente está num estado mental que às vezes a gente não consegue, né, num estágio em que a gente não consegue, buscar a superação da gente mesmo, então muitas vezes a gente vai pautar no outro. E aí, em estudos anteriores, Joana já nos advertiu isso, né, da necessidade de nós buscarmos, encontrar necessidade de crescimento em nós mesmos, mas isso fica para outra hora. Vamos agora falar sobre essa perspectiva que fazemos diante do que somos e como projetamos o nosso papel dentro das organizações em que vamos trabalhar ou vamos atuar profissionalmente. Joana nos faz uma advertência justamente sobre o fato de que muitas vezes a gente ambicionando, né, a realização pessoal e temendo insucesso, que é um desafio à resistência moral e à perseverança no ideal, a gente acaba levando tendo aquela tendência de disputar funções e cargos à frente, muitas vezes sem escrúpulo, numa luta titânica, que nos leva a desgastes, e a gente faz isso muitas vezes buscando compensações externas, monetárias, de promoção social, que tem por finalidade nada mais, nada menos do que massagear o nosso ego, que é ambicioso e frágil. E Joana nos adverte que o homem que age desta forma está sempre um passo atrás, entre aspas, da vítima provável, daquele irmão de trajetória que ele olha como sendo seu antagonista, aquele que está impedindo ele de se colocar na posição que ele tanto almeja. E aí, muitas vezes, as pessoas vão se usar de artifícios e vão ficar mascarando situações e posições tendo ali como foco o trono, que é um trono passageiro que o outro ocupa. Jona nos diz que a competição saudável, em forma de, assim, de uma concorrência, ela vai fomentar o progresso, vai multiplicar as opções, vai abrir espaço para todos, que criativos vão propor variações do mesmo produto, novidades, ideias, renovação do mercado. No entanto, o problema não está nessa competição saudável, está justamente na naqueles que têm personalidades conflituosas, que muitas vezes, diante de situações desse tipo, vão arquitetar planos de segurança, apegando-se ao trabalho que realizam, às empresas em que trabalham, e vão criar ali uma psicosfera, uma imagem de que eles são indispensáveis para o serviço, de que eles são responsáveis por aquilo tudo, né? Colocam-se, né, ali como o centro, apegando-se naquele lugar que sim, eles conseguiram com sacrifício, mas eles, de certo modo, transferem-se psicologicamente para essa entidade. Eles só se sentem felizes e recompensados quando discutem o seu trabalho, a sua execução, a sua importância. É aquele tipo de pessoa que, quando fala assim, quem é fulano? Ah, fulano é um engenheiro. Não, ele não é um engenheiro, ele é um fulano, né? Mas é aquela pessoa que coloca o seu cargo, a sua posição, o seu status acima, né? Porque coloca o trabalho à frente de todas as outras as coisas, esquecendo-se que o lar,
o repouso, a família, as férias, né, são importantíssimas, né, na realidade, né? Porque a verdade é que essas coisas, apesar de serem importantíssimas para essas pessoas que têm personalidades conflituosas, elas não são capazes de preencher as falsas necessidades do ego exacerbado. Respiram, então, essas pessoas o clima de preocupação do trabalho em toda parte e vivem em função dele. É aquele tipo de pessoa que só fala de trabalho o tempo todo. Mas, mesmo essas pessoas, que em determinado momento são os primeiros, os imprescindíveis, os grandes líderes, eles vão ter um momento em que o corpo físico vai evoluir, vai envelhecer, a mente já não vai ser mais aquela mente, né, pulsante da juventude. E aí, muitas vezes, alguns desses, diante desses momentos, eles travam, porque chega a aposentadoria, porque chega um momento em que novas pessoas chegam com novas ideias. E aí ele criou aquela projeção mental, aquela ideia de que sem ele nada funciona. Mas ele não percebe que o tempo escoa na ampulheta das horas, os métodos de ação se renovam, o cansaço os vence, a vitalidade diminui. E no degrau imediatamente inferior já está aquele jovem, competidor, ambicioso, aguardando a sua oportunidade de crescimento, aprendendo a sua técnica e muitas vezes muito mais bem equipado do que ele, em condições de substituí-lo com vantagens. Mas a verdade é que a cegueira daqueles que estão ali diante da situação não permite enxergar. E quando conseguem, vão já se deprimir, se revoltar contra os limites orgânicos, utilizando de alguns artifícios para prosseguir. Alguns percebem que já se tornaram uma espécie de constrangimento do trabalho. Aquilo que eles pensavam que pertencia a eles já não pertence mais. E aí eles se lamentam. E frases como aquelas assim: ah, mas eu dei a minha vida ao trabalho, e agora o que, que eu recebi em troca? Ingratidão. Quem já não ouviu alguém dizer isso, né? Certamente, esses homens que são indispensáveis, eles doaram a vida como fuga de si mesmos e ofereceram a um ser sem alma, sem coração, que apenas objetiva lucros, portanto, insensível e pessoal. Ali os filhos substituem os pais e expulsam-nos, né, jovialmente sob a alegação de que eles têm que agora descansar, vocês já trabalharam muito, vão curtir as viagens de férias que vocês nunca tiveram. De certo modo, livram a empresa deles da sua dominação, não mais condizente com o que ficou moderno. Foram bons e úteis no começo, não mais agora, quando começam, de certo modo, até emperrarem a máquina do progresso, a impedirem, por uma inadaptação óbvia, o curso de crescimento e desenvolvimento da entidade. E aí chega o momento da realidade do homem que ocupa o primeiro lugar, aquele que se acha indispensável. Ele é convidado a solicitar a aposentadoria quando não é jubilado, sem a menor, né, a maior consideração. Surpreso, ele se diz em condições de prosseguir, que ainda é jovem, que quer trabalhar, que tem saúde, mas o silêncio, muitas vezes, vai dizer a ele o contrário: olha, você não é mais necessário aqui. Você foi usado como peça de engrenagem empresarial que agora, desgastada, deve ser substituída de imediato a benefício geral. Oportunamente, em benefício da organização, ele já deve ter tomado essa mesma atitude em relação a outros funcionários que foram afetados, foram afastados, né? A amargura normalmente se apresenta nesses momentos. E nesses momentos é normal que esse tipo de personalidade se enfureça, se frustre e, não raro, vá à depressão. Quantas pessoas, após a aposentadoria, após aquela euforia inicial e aquele discurso de agora eu vou viajar, agora eu vou fazer tudo que eu não fiz na vida, elas param, sentam e depois elas perguntam assim: mas e agora? O que que eu vou fazer? Porque são pessoas que pautaram e basearam toda a sua vida somente no trabalho. Como não cultivaram outros valores, outros interesses, né? Ficam ali perdidas. E já no momento em que o corpo físico já não tem aquele mesmo vigor da juventude.
Muitos se tornam até esquecidos por familiares e amigos, afinal, durante anos de suas vidas, não deram a menor importância a eles. Afastam-se mais do convívio social e alguns até partem para estratégias de suicídio direto ou indireto, viciando-se em alcoólicos, em comidas exacerbadas, né? Somente quem realizou uma boa estrutura de personalidade, ainda que tenha partido para desafios ao longo de sua trajetória profissional, vai conseguir, né, enfrentar com certa tranquilidade um choque de tal natureza, porque se preparou para isso, antevê o futuro, né, de uma empresa para um ideal, de uma máquina para um grupamento humano respeitável, emotivo, pensante. A verdade é que ninguém, escutem, ninguém é indispensável em lugar algum. O primeiro de agora vai ser dispensável amanhã, assim como o último de hoje vai estar liderando o outro. Isso é natural, é ciclo da vida. A polivalência das aspirações é reflexo de normalidade, do equilíbrio comportamental, de harmonia de personalidade, convidando o homem a buscar sempre mais e mais. A desincumbência do dever reflete no valor moral e a nobreza da sua consciência. Querer segurar ali as rédeas da dominação em suas mãos fortes denota, na verdade, uma insegurança íntima, uma crise de conduta. Nós precisamos ter racionalidade e equilíbrio. Nós temos que ser capazes de abraçar ideais de enobrecimento pessoal, de participar, de nos envolver emocionalmente, de se fazer. Nós temos que nos fazer presentes na nossa comunidade, como um complemento da nossa conduta existencial. Nós estamos aqui também para uma vida de relações e principalmente para uma vida de relações. Nós não somos máquinas, apesar, né, dessa vida, né, agitada, moderna, né, o liberal mostrar para a gente que nós somos resultado daquilo que a gente produz, nós não somos. Nós somos criados com essa ideia, que é uma ideia distorcida, que nos faz nos afastar cada vez mais do que somos. Nossa essência é espiritual. Nós estamos aqui numa viagem pela Terra e todo trânsito, por mais demorado, sempre termina. A gente não deve se enganar e nem deve enganar o outro. Uma autoanálise cuidadosa, uma reflexão periódica a respeito dos valores reais e aparentes, a meditação a respeito dos objetivos da vida vão conceder pautas e medidas para a harmonia, para o êxito real do ser. A verdade é que a finalidade da existência corporal é a conquista de valores eternos. E o êxito consiste em alcançarmos com equilíbrio, né? E termos equilíbrio para discernir o que a gente pensa ter e o que a gente é realmente, adquirindo uma espécie de estabilidade emocional, para que a gente consiga permanecer a mesma pessoa, a mesma essência, o mesmo na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, no triunfo, no fracasso. A verdade é que aqueles que conseguem ponderar e discernir ali o caminho e percorrer com tranquilidade já terão começado, né, uma trajetória mais exitosa diante da vida. E é essa mensagem que Joana nos traz nessa manhã, que nós possamos buscar mais ser do que ter, valorizar mais a conquista dos nossos valores, que nada, nem ninguém conseguirá tirar de nós. E é esse o recado dessa manhã. Que a gente trabalhe, sim, que a gente busque o crescimento profissional, que a gente busque, né, o reconhecimento, alimentar um pouquinho nosso ego também, mas que a gente tenha lucidez e consciência para entender que nessa vida mais valem os valores, aquilo que ninguém tira de nós, que vai permanecer a todo momento, para que nós consigamos ser quem somos, independente dos desafios existenciais aos quais estejamos atravessando. Muita paz para vocês. É sempre muito bom encontrar vocês aqui. Muito bom, né, poder dividir esse momento de estudo e reflexão nessas manhãs de terças e quintas com vocês. Que Jesus os abençoe. Espero vocês aqui na próxima terça-feira para refletirmos juntos em torno do homem integral.